Capítulo 24. A caminhada para casa na noite anterior foi opressiva. Fiquei esperando que o Andy pulasse em minha defesa, ou pelo menos comentasse algo sobre o episódio do Merlot, e até certo ponto eu planejava rir de tudo, ou talvez fazer alguns comentários maldosos sobre a Ginny e o Craig, a conversa fiada dela, a superioridade exagerada dele e a empáfia baixando a comédia dos dois. Mas, para minha surpresa e total decepção, Andy não disse uma só palavra sobre o ocorrido. Na verdade, ele ficou tão estranhamente quieto, quase aéreo, que comecei a achar que ele tinha ficado bravo comigo, por eu ter causado comoção no jantar da sua irmã. Quando chegamos à entrada de casa, eu pensei em esclarecer com ele, mas resolvi me segurar, para não dar a impressão de que me sentia culpada. Eu tinha certeza de que não tinha feito nada de errado. Por isso, eu me recusei a tocar no assunto e mantive uma postura neutra, relaxada. Os filés estavam uma delícia, não? Eu comentei. Estavam muito gostoso mesmo. Ele disse ao acenar para um atleta noturno que passou correndo por nós com a roupa cheia de refletores. Não tem a menor chance de alguém atropelar esse aí, eu disse à toa. Andy ignorou a minha observação espirituosa e continuou em tom sério. A salada de milho da Margot também estava muito boa. Verdade, eu vou pedir a receita para ela. Eu murmuro em um tom que mostrou mais amargura que eu desejava. Andy olhou para mim de um jeito que não consigo entender, ao mesmo tempo lamentoso e defensivo. Daí soltou a minha mão para pegar as chaves no bolso. Ele fuçou até encontrá-la. E então cruzou, decidido, nossa entrada e a varanda, abriu a porta e esperou que eu entrasse primeiro. Ele costuma fazer assim, só que hoje seus gestos pareciam mais formais, quase tensos. Ora, obrigada, agradeci, frustrada e dividida entre o desejo de brigar e o de me aproximar. Andy também não cedeu. Ao contrário, ele desviou de onde eu estava como se eu fosse um par de tênis velhos, esquecido no pé da escada, e seguiu direto para nosso quarto. Eu o segui relutante e observei começar a se despir, louca para entender o que estava no ar entre nós, mas sem vontade de dar o primeiro passo. Já vai para a cama? Eu digo, olhando para o relógio sobre o mental da nossa cama. Sim, estou pregado, ele explica. Só são 22 horas, eu digo, triste e zangada. Você não quer assistir à televisão? Ele sacode a cabeça e justifica. Foi uma semana longa. Então ele hesita um pouco, como se tivesse esquecido o que ia fazer. Depois pega um pijama na gaveta. Ele puxa o pijama e, com expressão de surpresa, pergunta: Você passou esse pijama? Eu fiz que sim com a cabeça, como se não fosse grande coisa, quando na verdade eu tinha me sentido como uma Martin na manhã anterior, passando em goma e tudo. Usar o spray, suspirar, passar, usar o spray, suspirar, passar. Não precisava fazer isso, ele diz, abotando a camisa e evitando me olhar nos olhos. Eu quis, minto, reparando na curva da nuca dele conforme ele olha para o botão de cima da camisa, pensando que não tenho nada de melhor mesmo para fazer em Atlanta. Não tinha necessidade e não ligo para as rugas. Nas roupas ou no meu rosto? Pergunto à toa, esperando quebrar o gelo e depois brigar. Nos dois, ele diz, ainda impassível. Bom, porque eu não gosto muito dessa coisa de botox, Andy assente. Eu sei. A Ginny usa botox, eu comento, meio sem graça pela minha tentativa descarada de entrar no assunto que está me incomodando, e então me sinto uma idiota completa quando ele não morde a minha isca. Verdade? Ele pergunta por perguntar. Verdade, mês sim, mês não. Eu falo tentando conduzir a conversa, como se a frequência dessas idas dela ao dermatologista pudesse de fato convencê-lo a falar. Bem, cada um sabe o que faz, ele conclui dando de ombros. Eu respiro fundo, agora pronta a começar uma briga de verdade. Mas antes que eu consiga dizer algo, ele se vira e vai para o banheiro e me larga sentada no pé da nossa cama, como se eu fosse o vilão da história.
Para piorar ainda mais, Andy pega no sono logo que deita na cama, o que é a coisa mais irritante a se fazer depois de uma briga ou, no nosso caso, de um impasse. Nada de se virar nem de me esquentar no escurinho no meu lado da cama. Somente frieza ao me dar um beijo de boa noite e depois o sono rápido e pesado. É claro que a consequência irritante disso foi me tirar o sono e me fazer ficar ruminando os acontecimentos da noite. Depois os da última semana e então os dos meses antes disso. Afinal de contas, nada como uma insônia, fruto de um desentendimento para induzir um estado de autoanálise e fúria. Logo, quando o relógio do bisavô tocou no hall de entrada, por coincidência um presente da dona Estela para alegrar a casa, e que me desagrada tanto pela aparência quanto pelo som, dá 3 badaladas, eu me encontro em um estado mental tão deplorável que me refugio lá embaixo no sofá da sala e começo a pensar no nosso noivado, a última vez que recordo ter ficado na defensiva em relação às minhas origens. Para dizer a verdade, o que não é o que mais desejo no momento, o planejamento do nosso casamento correu sem muitos problemas, em parte porque não fui uma noiva muito exigente, pois só o que de fato me importou foram as fotos, nossos votos e estranhamente o bolo. Segundo a Suzane, isso era desculpa para ter que experimentar uma porção de doces. Por outra parte, porque a Margot tinha acabado de passar por aquilo tudo e o Andy e eu não tivemos o menor constrangimento de copiar tudo, na cara dura, escolhendo a mesma igreja, clube de campo, florista e banda. Mas principalmente acho que tudo funcionou bem porque só havia uma mãe na jogada e fiquei feliz em deixá-la comandar o show. Suzane chegou a duvidar. Não conseguiu entender como pude sucumbir sem resistência ao gosto tradicional e às convicções da dona Estela. Você não combina com rosas cor-de-rosa, ela sugeriu, uma tarde na casa dela enquanto remexíamos alguns CDs, escolhendo opções para dançar. Eu até gosto de rosas cor-de-rosa, eu disse dando de ombros. Ah, faça-me o favor, mesmo assim. E quanto aos outros detalhes? Suzane perguntou meio agitada. Como o quê? Eu falei. Como tudo mais. E é como se eles esperassem que você se torne uma deles, ela argumentou elevando a voz. Meu casamento é exatamente isso, eu disse, toda tranquila. Eu vou me tornar uma Graham, por assim dizer. Mas supostamente são duas famílias se unindo e esse casamento parece mais deles do que seu. Dá a impressão que eles estão te dominando, ceifando a sua família. Por que você diz isso? Vejamos. Começa que você está no território deles. Por que diabos você vai se casar em Atlanta? O casamento não deveria ser na cidade da noiva? Acho que sim, em geral sim, eu digo. Mas faz sentido ser em Atlanta, já que a mãe dele está tomando a maioria das providências e assinando a maioria dos cheques, Suzane concluiu. Nesse momento, eu finalmente entrei na defensiva e disse que ela estava sendo injusta. Mas agora eu me pergunto se a questão financeira de fato não pesou. Eu posso afirmar com convicção que não me casei com o Andy por dinheiro e que eu também não havia sido comprada, como Suzane indiretamente sugeriu. Mas de alguma forma ou de fato me senti em dívida com os Grahams e por isso concordei com todos os detalhes. E havia algo mais em jogo além do dinheiro, algo obscuro que optei por deixar de lado, até agora no meio da madrugada no sofá. Era um sentimento de inadequação, o medo de que de alguma forma eu não estivesse à altura do Andy e da família dele. Eu nunca tinha sentido vergonha da minha cidade natal, das minhas origens nem da minha família, mas quanto mais eu me enfronhava na família dos Grahams, no estilo de vida e nas suas tradições e costumes, mais difícil ficava enxergar o meu passado sobre uma nova ótica. E foi essa preocupação que talvez à época foi apenas inconsciente que me fez sentir aliviada quando minha sogra sugeriu que realizássemos o casamento em Atlanta. Na ocasião, justifiquei a minha atitude. Disse a mim mesma que eu havia deixado Pittsburgh porque eu almejava uma vida diferente para mim.
Não uma vida melhor, apenas uma vida diferente. E isso incluía outro tipo de casamento. Eu não queria me casar na minha igreja católica, cheia de correntes de vento, nem comer repolho recheado servido em rechos de alumínio descartável, nem fazer a dança da galinha no salão de festas dos veteranos de guerra. Eu não queria nada de costumeiro, nada de bolo esfregado no meu rosto, nem uma liga azul arranhada aos dentes pelo meu noivo, nem o meu buquê apanhado por uma garotinha de 9 anos de idade, porque praticamente todas as convidadas são casadas e têm filhos. E eu também não queria levar chuva de arroz dos amigos do meu marido, os poucos que ainda não estivessem de porre. E depois passear de limusine preta arrastando um monte de latas vazias amarradas no para-choque por todo o caminho até o Hotel Days Inn, onde passaríamos a nossa primeira noite antes de voar para Cancún e desfrutar do nosso pacote de lua de mel. Não que eu torcesse o nariz para tudo isso. Eu apenas tinha um conceito diferente de casamento, o casamento dos meus sonhos. Agora entendo que não estava em questão apenas o que eu queria para mim, era também a preocupação sobre o que os Grahams e seus amigos pensariam de mim. Eu jamais tentei esconder onde cresci, mas não queria que eles vissem tudo de pertinho, com medo de que pudessem chegar à terrível conclusão de que eu não era boa o bastante para o Andy. E foi esse sentimento, esse medo, que se cristalizou e se manifestou na compra do meu vestido de noiva. Tudo começou quando Andy pediu a minha mão em casamento para o meu pai. Ele fez questão de viajar a Pittsburgh para levar meu pai até o Bravo Franco, o restaurante favorito dele, e fazer o pedido ao vivo. Um gesto que ganhou muitos pontos com meu pai, que recontava essa história com tanto orgulho e alegria, que eu costumava brincar que ele, na verdade, temia que eu ficasse encalhada. Piada que parei de fazer quando percebi que esse parecia ser o destino da minha irmã. Seja como for, durante o andamento do almoço, depois que meu pai deu satisfeito a sua bênção, ele abriu o coração a contar ao Andy sobre a poupança que ele e minha mãe tinham aberto para o casamento das filhas, um montante de $7.000 para ser gasto da maneira como quiséssemos. Além disso, ele contou que fazia questão de pagar pelo meu vestido, pois isso era um desejo da minha mãe, um de seus lamentos simbólicos na sua agonia. Assim, depois de ficarmos noivos, Andy e eu conversamos sobre os detalhes, e ele me disse que estava imensamente grato pela generosidade do meu pai e que havia gostado muito dele e que queria muito que minha mãe pudesse estar presente naquele almoço. No entanto, nós dois sabíamos que estava implícito que $7.000 não ia fazer nem cócegas no custo do nosso luxuoso casamento e que os Grahams arcariam com a diferença astronômica. E eu concordava com aquilo. Tinha aceitado o papel de nora graciosa e jamais humilharia o meu pai, contando a ele que sua contribuição mal cobria o custo das tais rosas cor-de-rosa. O problema era o vestido. Meu pai tinha insistido que eu devia mandar a conta diretamente para ele, o que me deixou com duas opções nada agradáveis: comprar um vestido acessível ou escolher um modelo pelo qual meu pai jamais pudesse pagar. E com esse dilema na cabeça, lá fui eu contrariada a procurar um vestido, acompanhada de Dona Estela, Margot e Suzane, preocupada em olhar primeiro as etiquetas e escolher algo abaixo dos $500, o que simplesmente não existe em Manhattan, pelo menos não nas lojas e ateliês de alta costura da região da Rua Madison com a Quinta Avenida, onde Margot tinha marcado hora. Olhando para trás, vejo que eu poderia ter confidenciado isso a Margot, para que ela escolhesse a dedo uma boutique no bairro do Brooklyn, mais de acordo com o bolso do meu pai. Mas em vez disso, eu fui e caí de amores por um vestido absurdamente caro dos estilitas Bradley e Miska, em uma das lojas de departamento mais chiques de Nova York. Era o vestido dos meus sonhos, e soube isso logo que coloquei os olhos nele. Um vestido de tule, marfim forrado de crepe todo bordado, simples,
mais luxuoso. Estela e Margot bateram palmas e insistiram que eu devia levá-lo, e até mesmo Suzane ficou meio emotiva quando eu girei na ponta dos pés em frente ao espelho de 3 faces. Na hora de pagar, Dona Estela tirou o seu Amex Platinum, insistindo que queria muito, muito mesmo cuidar disso. Eu hesitei, mas acabei aceitando a oferta generosa, deixando meu pai e, pior ainda, a minha mãe de lado, sem o menor pudor, e acabei com a cabeça fervilhando, buscando a todo custo uma justificativa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ela ficaria feliz por eu poder usar esse daqui. Se não posso ter a minha mãe no meu casamento, então ao menos terei o vestido dos meus sonhos. No dia seguinte, depois de muita angústia e muito pensar, encontrei a solução perfeita para cobrir o meu rastro e manter o orgulho do meu pai intacto. Voltei à mesma loja e escolhi um véu de $500 e disse à atendente que meu pai desejava comprá-lo para mim e que ligaria para passar os detalhes do cartão de crédito dele. Eu também a instruí sem rodeios que queria que ele pensasse que estava pagando também pelo meu vestido. A atendente, uma moça de lábios finos e ossatura delicada, chamada Bonnie, com um sotaque afetado e inesquecível, piscou para mim como se tivesse entendido tudo direitinho e ainda me chamou de querida ao garantir que tomaria conta de tudo pessoalmente, sem o menor problema. Mas é claro que a tal Bonnie fez a maior confusão e enviou o véu e o recibo para o meu pai. E embora ele nunca tenha tocado no assunto, o olhar dele na hora em que me entregou o véu em Atlanta disse tudo. Eu sabia o quanto o havia magoado e ambos sabíamos por que eu tinha feito aquilo. Essa foi a maior vergonha que passei na vida. Eu nunca contei essa história ao Andy, nunca contei a ninguém. Tamanha era minha vontade de esquecê-la, mas penso que nesta noite essas emoções foram reavivadas no jantar na casa da Margot e mais uma vez no meio da madrugada. Sou tomada pela mesma vergonha, vergonha que me fez desejar que eu pudesse voltar no tempo e usar um vestido diferente no dia do meu casamento. Gostaria de poder desfazer aquele olhar do meu pai, que obviamente é impossível. Mas eu posso me impor à frente às Jeans da vida e posso fazer com que ela e quem mais for saiba que tem orgulho da minha origem, orgulho de ser quem eu sou, e diante dos olhos de Deus posso protestar, dormindo no sofá se o meu marido não entender isso.